Nós saudamos a amada igreja e também você que está em casa nos acompanhando pelos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata. Saudamos com a paz do Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos iniciar o nosso culto com uma oração de clamor. Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus, pedindo comunhão para entrar na presença do Senhor. Vamos dobrar nossos joelhos. Você que está em casa pode nos acompanhar com esse gesto, ou então fique à vontade. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Quando te pedimos, Senhor, o perdão, Senhor, passa desse sangue precioso, derramado ali na cruz em nosso favor. Passa desse sangue sobre nós, Senhor, tirando todo o pecado, tudo aquilo que possa impedir essa comunhão contigo. Precisamos entrar na tua presença, por isso nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos nesta hora cantar, ouvir um louvor de clamor. Você também pode acompanhar esse louvor na sua casa. Reveste, Senhor, teu povo. Reveste, Senhor, teu povo. Com sangue da cruz, o sangue de Jesus. Reveste, Senhor, teu povo. Reveste, Senhor, teu povo. Reveste, Senhor, teu povo. Se reveste com sangue da cruz, o sangue de Jesus. Reveste, Senhor, teu povo. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor. Vamos ouvir mais um louvor. Resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste do Senhor. Vem, fama, vem.
Nesta mesma comunhão, nós vamos ouvir agora uma oração ao Senhor. Senhor Deus, nós intercedemos o poder do sangue de Jesus e oramos, ó Pai, pelo o culto que tem sido realizado nas tuas igrejas e suplicamos que o Senhor continue operando de uma forma toda especial, ó Deus, principalmente aqueles que têm visitados, que possam ser identificados com a palavra, com os dons que têm sido transmitidos, que haja, Senhor, sinais, vidas, que elas possam se render aos teus pés e que nos nossos cultos, Senhor, todo objetivo ele seja alcançado, que é a salvação. Opera esta bênção e conceda a vitória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, já estamos libertos pelo sangue do Senhor Jesus. Agora vamos entoar um louvor de crianças. Sou uma criança feliz, porque tenho Jesus em meu coração. Prova deste amor tão grande, eu canto ao meu Senhor uma nova canção. A canção de Graças a Deus. Agora, irmãos, convido aqueles que puderem, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 1 a 4. Você pode abrir a sua Bíblia na sua casa ou então mesmo acompanhar pela projeção na tela da televisão. E assim nos fala a palavra do Senhor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Meus irmãos, um momento aqui importante quando o Senhor Jesus inicia o seu ministério. João Batista, o profeta, o último profeta do Velho Testamento, e a palavra nos diz, o próprio Senhor Jesus diz, que Jesus, dentre os nascidos de mulher, João Batista foi o maior profeta que teve, o maior profeta de todos os tempos. E é interessante quando nós observamos que João Batista, ele não operou nenhum milagre, ele não operou nenhuma cura, ele não operou ninguém foi ressuscitado, ele não orou para que fogo descesse do céu, mas uma coisa ele fez, ele veio anunciando Jesus, ele foi aquele que foi escolhido pelo Senhor para preparar o caminho do Senhor. Ele veio preparando o caminho, endireitando as veredas e anunciando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele estava então ali batizando no deserto, batizando nas águas, batismo do arrependimento,
e todos se chegavam a ele para arrependimento dos pecados. E quando ele estava batizando no Jordão, eis que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, aparece também para ser batizado. E ele tinha dito, vem aquele após mim, que eu não sou digno nem de, agachando-me, eu possa desatar as sandálias dos seus pés. Eu o batizo com água, mas ele vem e batizará com fogo. É o Senhor Jesus, aquele que batiza com o Espírito Santo. E vem o Senhor Jesus para ele, o Jesus homem, vem até João Batista. Mas, Senhor, tu vens a mim para que seja batizado? Mas o Senhor Jesus, ele como homem, ele cumpriu toda a lei. Jesus homem cumpriu a lei, Jesus homem desceu as águas e Jesus homem, o próprio Filho de Deus, o dono de todo o universo, o Senhor dos senhores, ele também foi batizado com o Espírito Santo. Era preciso que tudo se cumprisse na vida dele. Tudo se cumpriu em Jesus para que nós pudéssemos ter o exemplo, para que nós pudéssemos ter a direção, esse projeto tão glorioso de salvação para a vida do homem. É um projeto completo, o projeto do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a igreja. E Jesus, então, quando ele desce as águas, ele submergiu, quando ele emerge, a palavra nos conta que o céu ele se abriu e desceu sobre ele o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu ali sobre o Senhor Jesus e ele foi batizado com o Espírito Santo. E o Senhor falou, e ouviu-se uma voz, eis aí o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ali, quando ele foi batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, e antes de iniciar o seu ministério, logo ele foi impelido pelo Espírito, ele foi levado para o deserto. É uma coisa interessante o que Jesus, o Filho do homem, o Senhor dos senhores, ele passou. Ele precisou, mesmo sendo Filho de Deus, ele precisou descer as águas, ele precisou ser batizado com o Espírito Santo e também ele foi levado ao deserto para ser tentado. É interessante quando nós lemos a palavra, Jacó também, ele lutou a sua vida toda pela bênção, ele precisava da bênção do Pai, ele queria a bênção do Pai, ele amava a bênção do Pai, ele lutou toda a sua vida para adquirir aquela bênção. Quando ele foi abençoado, ele foi perseguido pelo seu irmão, teve jovem que fugir de casa, o seu irmão era muito mais forte que ele e ele fugiu para não morrer. Ele fugiu e foi provado ali, mas o Senhor estava preparando Jacó ali para que o nome dele fosse transformado. Era um preparo para a vida dele. Foi necessário Jacó passar por aquela provação. Davi também, assim que ele foi ungido pelo Senhor, ele saiu cheio do Espírito. E as provas começaram, as lutas, as perseguições, as injustiças. Davi foi ali duramente perseguido, injustiçado. Ele se escondia nas cavernas, ele se escondia para não morrer. E o Senhor então estava preparando Davi, que já tinha o coração conforme o coração de Deus. Mas havia uma necessidade de, no meio daquilo tudo, o servo ser forjado, ser ali preparado como um vaso de honra na presença do Senhor. Ezequiel também, outro exemplo, irmãos. Ele estava ali e foi impelido também, foi levado a um vale de ossos secos. Lugar difícil, e foi levado lá para profetizar. Profetiza. Podem esses ossos viver? Tu sabes, Senhor. E o Senhor mandou ele profetizar, ele profetizou, e os ossos ali se levantaram, criaram ali nervos, músculos, carne e reviveram. O Espírito foi soprado ali e os ossos, o vale de ossos secos estava ali, todo ali a ressurreição aconteceu pela palavra do profeta, pela palavra que veio do Senhor ao profeta. Meus amados, e o Senhor Jesus também, ele também foi tentado, foi levado para o deserto para ser tentado, para dar um exemplo para a igreja. Meu irmão, minha irmã, você está sendo tentado, você está sofrendo afronta na sua casa, você está sofrendo afronta na escola, na faculdade, você está sendo desanimado até por causa das lutas. A luta, a oposição, ela acontece para o fiel. E todo fiel, ele tem oposição, o fiel, ele é provado.
mas é importante a oposição, a provação para o crescimento, para o amadurecimento. O servo ele se fortalece na provação. Na medida que o servo, a igreja é provada, ela se fortalece no Senhor. Nós vamos diminuindo, mas o Senhor vai crescendo em nós. E João Batista ali apontou Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fez exatamente, ele foi ali e cumpriu aquilo que era determinado pelo Senhor. 40 dias tentado no deserto, não comeu coisa alguma. Terminados esses dias, ele teve fome. A palavra de Deus fala lá em Marcos que Jesus foi tentado pelo diabo, vivia entre as feras, mas os anjos o serviam. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja é corpo de Cristo. A igreja não é diferente. A igreja veio nesse tempo, ela está vivendo esse tempo, o tempo da volta do Senhor Jesus, que está breve. Jesus está às portas. A igreja tem sido levantada nesse momento, sido provada, preparada, moldada, para que muitos sejam alcançados com a salvação. O batismo com o Espírito Santo é necessário, é o poder de Deus para testemunhar. A igreja tem sido batizada com o Espírito Santo. Às vezes você está desanimado, você está triste, o seu coração começa a te enganar, vem uma acusação, não, você não serve para ser crente, não, você não vai conseguir, ou então no próprio coração, não, eu estou tão triste, tão desanimado, que eu acho que eu nunca vou ser batizado com o Espírito Santo. Mas não, meus irmãos, o Senhor, Ele veio para operar. Ele foi buscar lá os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam saindo de Jerusalém, eles estavam saindo ali dos limites do Espírito Santo, mas Jesus foi ali antes que eles fossem embora, Jesus foi ali, visitou, buscou, porque o Senhor nos ama. O Senhor tem uma obra para realizar no meio da igreja. Ele quer te usar, meu irmão, Ele quer te usar, minha irmã, no meio da sua família, da sua casa, com seus filhos, com seus parentes, no seu trabalho, com os vizinhos. A igreja está preparada para esse tempo do fim. Ela é preparada pelo Senhor, ela é moldada como vaso, ela está sendo ali, colocada ali nas mãos do Senhor, para que, como vaso, no fogo ali, para que ele não venha a rachar, para ser usado na presença do Senhor. E, meus irmãos, é uma bênção para nós estarmos perseverando. Vale a pena suportar as lutas, vale a pena suportar as provas. Mas Jesus deixou um exemplo muito claro. Ele foi batizado nas águas, foi batizado com o Espírito Santo, porque o poder do alto nos dá poder para testemunhar. O poder do alto serve para a igreja, para falar do Senhor com ousadia. No momento ali, você está sofrendo, você está sendo perseguido, às vezes sem você falar nada, o testemunho está sendo dado. O perfume de Cristo está sendo exalado e muitos estão sendo alcançados com essa salvação. A igreja primitiva tinha suas provas, suas arenas, os leões, as fogueiras. Nós também temos as nossas provas, mas o Senhor está ao nosso lado. O Espírito Santo está ao nosso lado, o Paráclito, para nos dar a condição de servirmos ao Senhor. E aí, com o batismo com o Espírito Santo, com a bênção do Senhor na nossa vida, aquela alegria que vem lá dentro de nós, inexplicável, uma alegria que, mesmo em meio à prova e tribulação, você não entende, mas você está em paz, você tem uma alegria no coração. Essa alegria, ela vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor tem usado a igreja nesta hora. A igreja está preparada, irmãos, está preparada para esse momento de lutas, de provas, de aflições. Há uma igreja batizada com o Espírito Santo. Um corpo vivo, onde o cabeça é o Senhor Jesus. E o sangue está circulando para nos dar essa capacitação, para que com essa experiência possamos ser usados para salvar mais vidas, mais sejam alcançados com o testemunho da igreja. Daqui a pouco tempo, e a nossa redenção, todos sabemos, está bem mais próxima quando nós aceitamos o Senhor. Mas daqui a muito pouco tempo, vale a pena perseverar, porque daqui a pouco tempo não haverá mais culto, não haverá mais oração, não haverá mais intercessão, não haverá mais salvação. A igreja e o Espírito serão retirados. E aí a importância, irmão, de estarmos firmes, perseverando no Espírito, suportando as provas, sabendo que o Senhor está trabalhando na nossa vida
e na vida daqueles também que estão ao nosso lado. Que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ouve meu piloto ser, oh, não temas, só eu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer, oh, não temas, só consigo, eu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e esse canto escuto então. Oh, não temas, só consigo, eu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar agora, encerrando o nosso culto, e que o Senhor possa nos abençoar com o que o Senhor tem operado nessa última hora. Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, porque a igreja ela tem sido preparada por meio de provas e de lutas para esse momento tão especial, esse momento que breve estaremos contigo na glória, Senhor. Nós te adoramos porque o teu Espírito está agindo, Senhor, em nosso favor, para fazer a tua obra, para que possamos dar testemunho de que Jesus está vivo e vai voltar para buscar a sua igreja. Adoramos a ti em nome do Senhor Jesus. E ainda também em teu nome nós dizemos que o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça maravilhosa, salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, a consolação, as revelações do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. O Deus a quem servimos é Deus forte na batalha, é Deus fiel. O Deus a quem servimos não nos desampara jamais. O Deus a quem servimos é um Deus perdoador, é Deus de amor. Ele é o nosso guardador, é o bom pastor. Nós pertencemos
nosso culto, então, amados, está chegando ao final. Estão disponíveis aqui na tela da televisão, 3 QR Codes. QR Code de atendimento ali para aqueles que estão no exterior. Temos também um QR Code para que você possa enviar a sua experiência para compartilhar com a igreja. E temos o QR Code também do 0800, que é o 0800 70 73 076, que se você se identificou com a mensagem, você precisa de uma oração, precisa de uma assistência ou até mesmo de um esclarecimento, um pastor vai te atender e o nome do Senhor vai ser exaltado. Que o Senhor possa abençoar a cada um, a paz do Senhor Jesus. Veja em primeira mão as novidades que a Igreja Cristã Maranata preparou especialmente para você e toda a sua família. Ouça em qualquer lugar e na hora que desejar. Nossos louvores inspirados na Palavra de Deus, que falam direto ao coração. Escolha sua faixa favorita e seja edificado. Esses álbuns foram preparados com muito carinho para crianças, intermediários, adolescentes, grupo de louvor e também disponibilizamos álbuns instrumentais. São mais de 250 hinos e todos eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais do planeta. Baixe agora sua plataforma de áudio preferida no celular, tablet ou computador e procure Igreja Cristã Maranata. Com apenas um clique, você escolhe o seu louvor favorito e pronto! É só aumentar o volume, ouvir, cantar junto e meditar. E o melhor, quantas vezes quiser. Maranata, o Senhor Jesus vem! Hoje quero somente agradecer a ti. Hoje nada quero te pedir. Recebe o meu louvor, minha gratidão. Jesus me ama e quer salvar.